pessoal, aqui é o Rodrigo Lozano, pré-vendas do Grupo IN. No vídeo de hoje nós vamos usar o ClickSense para construir uma aplicação voltada para o segmento de transportes. Mais especificamente nós vamos falar dos aplicativos móveis, a mobilidade urbana revolucionada através desses aplicativos usados por muitas pessoas no mundo inteiro. Inicialmente eu vou construir uma visualização do zero aqui junto com vocês, arrastando desde a fonte de dados, que nesse nosso caso vai ser um arquivo CSV, e depois eu vou mostrar uma que foi feita com mais tempo, com mais visualizações e um potencial analítico maior e inclusive avançado, usando ali bibliotecas de análise preditiva. Então eu estou aqui na minha tela inicial do ClickSense, o ClickSense ele não tem restrição de fonte de dados ou mesmo de volume de dados, A versão Enterprise gerenciada pelo cliente, ela é determinado volume de acordo com o hardware. Se você tem muito volume de dados trabalhando com Big Data, você tem que ter um hardware que sustente isso. E a versão SaaS tem as suas limitações lá pré-definidas pela Click. Então vamos arrastar aqui a nossa fonte de dados, é um CSV como eu havia comentado. Ele faz uma cópia dessa base origem para o meu painel do ClickSense. Esse recurso de arrastar e soltar, ele é delimitado por uma capacidade específica do tamanho do arquivo, senão a gente tem que apontar ele através de uma conexão pré-definida. Ele vai fazer a leitura desses dados, transformar os dados que forem geolocalizados, os campos que forem do tipo data, para a gente ter um calendário virtual e poder trabalhar visualmente com esses dados na memória. Então ele levou aqui 15 segundos, carregou o dado e já me trouxe aqui o gerador de ideias. O que é o gerador de ideias? Eu posso escolher a partir de uma dimensão e uma medida, por exemplo, eu vou escolher aqui a categoria e o meu total de corrida, eu vou escolher esses dois campos. Ele me sugere algumas análises gráficas a partir desses dois campos, Ou eu posso pedir para ele gerar análises aleatoriamente, sem selecionar nenhum campo. Aí ele vai buscar as informações de acordo com cada dimensão e cada medida que a gente jogou para a tela e vai sugerir algum tipo de análise para a gente poder explorar. A gente olha, analisa, vê se faz sentido o que ele sugeriu, também tem como customizar o que ele sugeriu para ver, para uma próxima vez ele aprender com o que está sendo sugerido. Aqui, como eu quero ser rápido para a gente poder gastar mais tempo na aplicação que já está pronta, que tem os visuais mais sofisticados, eu vou escolher aqui alguns aleatoriamente, aqui alguns gráficos que ele deu para a gente como ideia, para a gente jogar na tela, e vou deixar alguns para a gente mesmo colocar. Então vou vir aqui para a camada de pastas, eu tinha escolhido esses dois, ele já colocou na tela a soma de corridas por o F de origem e fornecedor, e a mesma soma de corrida por categoria e fornecedor. Aí eu posso vir aqui e criar qualquer outro tipo de visualização que eu quiser. Então, por exemplo, por colaborador, por endereço de destino, por ID da corrida. Lembrando que o dado ele é fictício, então ele não tem uma representatividade real, é apenas para demonstração. Então, por exemplo, por modalidade, as modalidades ali que a gente está acostumado até a utilizar, eu quero saber o KM rodado por modalidade. Joguei uma dimensão, uma medida, e ele me sugeriu um gráfico de barras. Eu posso trabalhar com uma série de gráficos, além dos gráficos nativos ali, que são mais de 20 objetos, eu tenho também os gráficos de extensivos aqui, de Visualization Bundle. Eu tenho outras opções de gráficos aqui que eu posso fazer, um funil, um radar, um gráfico de palavras, por exemplo. Vamos tentar trabalhar com um gráfico de palavras aqui. Eu quero saber as cidades, origem que tem mais quantidade de corrida, por exemplo. Então, posso fazer aqui por cidade e pedir para ele contar as nossas corridas. Eu tenho o ID da corrida e a dimensão cidade, ele contar. E aí ele vai jogar quais as cidades que a gente tem mais concentração de corrida. Legal? Então, um painelzinho bem rápido aqui, a gente construiu com alguns cliques, mas o foco que eu quero gastar o tempo desse vídeo aqui é nesse painel, que na verdade ele já está pronto. Ele foi construído com mais tempo, ele tem até um certo, um pouquinho poluído, mas a ideia é mostrar a capacidade visual que a gente pode usar.
Esses gráficos, por exemplo, esse KPI aqui que a gente passa o mouse, ele traz a dica de ferramenta aqui ao longo do tempo, é um gráfico extensivo, né? O ClickSense tem esse poder de trabalhar com a API aberta, você pode desenvolver o seu próprio gráfico ou baixar de terceiros do portal da Click, alguns são gratuitos, outros têm custo, né? Aqui tudo que eu estou usando já está embarcado no produto, né? Inclusive, esse painel, esse cockpit aqui, bastante rico, ele tem barra de rolagem, com uma série de outros indicadores e tal. Eu vou concentrar esse primeiro visual aqui na parte do mapa, gente. Ó, vou fazer um filtro aqui no Brasil. São aqueles mesmos dados que a gente carregou naquele painel que a gente acabou de construir junto, de uma maneira mais simplista. E aqui a gente vai explorar ele de uma maneira mais ampla, né? Então, filtrei o Brasil, quero saber as corridas só do Brasil. Todos os dados se atualizam, né? Quando eu passo o mouse em cada estado, a gente já tinha visto lá no gráfico que a gente construiu, no gráfico de palavras, que o estado de Minas tem bastante corrida, né? Então, dá para ver que ele tem uma coloração aqui destacada já mesmo, né? Passando o mouse eu vejo essas indicações, né? Se eu quiser fazer uma exploração maior nesse estado, ó, descer mais o nível do meu drill, olha que bacana essa visualização aqui, gente. Vou até maximizar para ficar melhor de se explorar. Eu usei um operador lógico do GeoAnalytics, né? Então o GeoAnalytics ele tem camadas visuais, a gente está explorando camada diária por enquanto aqui no gráfico, mas ele tem 13 operadores lógicos de transformação de dados, né? Então eu posso fazer uma mancha sobre o meu mapa, uma rota sobre um ponto e outro, e uma série de outras opções. Esse exemplo aqui, ó, eu fiz um binning, né, um agrupamento de dados, né? Eu passei como parâmetro para o Geo um raio, um hexágono, né, com um raio de 10 por 15, isso é configurável, poderia ter sido um raio menor ou maior, e ele agrupou para mim as corridas de acordo com cada região onde elas aconteceram em Minas Gerais, né? Então eu consigo ver, de acordo com a coloração, que a concentração maior ela está em BH, né? Então eu posso, em vez de ver um monte de pontinho um em cima do outro que não ia me indicar nada, talvez, eu consigo ver essa colmeia que me dá uma visualização inicial melhor e depois eu posso descer o drill, né? Por exemplo, aqui em cima, ó, um pouquinho para cima aqui de BH, eu tenho a cidade de Matozinhos, ó, tem 103 corridas. Vamos explorar um pouco mais essas 103 corridas. Ó. Quando eu clicar nessa colmeia dessas 103 corridas, aí sim ele vai me explodir essas 103 corridas distribuídas sobre o mapa. Ó. E aí eu consigo ir descendo o drill e cada filtro que eu faço aqui, acho que não era 103 corridas, né? Tinha menos corridas ali, eu vi errado. Não, são 103 corridas. Ó. Ele distribuiu aqui para mim e cada filtro que eu vou fazendo aqui, ó, é que aqui tem uma concentração muito grande das corridas perto do aeroporto. Ó, né? Apesar da base ser fictícia, a gente fez uma combinação aqui de dados e as corridas estão perto do aeroporto. Por isso dessa concentração que mostra que realmente é difícil, né, a gente ver um ponto sobre o outro, você não tem uma clareza, né? Então, ajuda muito você poder fazer esse tipo de análise através das colmeias antes de chegar no menor nível. Se eu quiser explorar uma corrida específica, ó, chegar eu saí do nível mundo, né? A gente tinha corrida em todos os países e cheguei numa menor corrida que aconteceu lá em BH, o menor nível, a ID da corrida. Provavelmente ela foi para o aeroporto também, ó. Peguei a origem dela, já fiz aqui uma rota do modo aéreo, né? A rota pode ser de a pé, bicicleta, carro, caminhão ou aéreo. E eu tenho detalhamento, né? De onde ela saiu, para onde ela foi, e quem foi o motorista, qual que foi a modalidade, né? Foi o APA. Posso ver outros mapas aqui, posso acionar outros mapas aqui para ver mais detalhamento, ó. Quantos km essa corrida teve, velocidade média, etc. Vou voltar um pouco aqui alguns filtros, ó. Como os filtros ficam acumulados aqui em cima de uma maneira nativa, facilita a minha identificação, a minha navegação, eu vou voltar aqui para o nível do Brasil para a gente explorar outras capacidades gráficas aqui que esse mapa traz para a gente, tá? Repare que eu tenho algumas camadas aqui do gel, né? Como eu falei, dividido em camada e operadores. Algumas camadas que estão desabilitadas propositalmente. E aí eu vou habilitar para a gente ver o visual e o que ela consegue entregar com essas propriedades. Ó. Então, agora eu fiz aqui uma camada por cidade, inclusive customizando o logo, né, da nossa empresa aí, cada cidade, e aí passando o mouse eu posso ver o indicador por modalidade daquela cidade, né? Uma outra camada que eu tenho aqui, eu fiz um mini gráfico em cima do mapa. Pode ser de barras ou de pizza. E aí eu consigo ver, ó, quanto maior o tamanho da esfera,
né, maior a quantidade do indicador que eu escolhi. Aqui foi por valor de corrida. Então eu já sei que em Minas eu tenho quantidade maior, mas São Paulo o valor das corridas são maiores, né? A partir da visualização, e quando eu passo o mouse eu vejo um ranking dos meus colaboradores, né? Então isso também ajuda bastante na identificação. Parte de mapa de calor, para fazer uma exploração, de entender o comportamento dos seus clientes, do seu cenário, fazer uma campanha de marketing, fazer uma divulgação digital, qualquer tipo de propaganda, incentivo, área de vendas, área de compras, enfim, esse mapa de calor, essa mancha, ela diz muita coisa, né? E aqui a gente consegue fazer uma análise exploratória bem interessante de negócio mesmo, pensando em descoberta. Ó. Eu vou pegar o recurso do laço e vou selecionar somente a região que eu tenho maior concentração de calor. Então, é um pedaço de Minas, a região sul, a região sudeste, também tem um pouco do Rio aqui, né? Vamos filtrar só essa região. E aí, a partir do próprio campo de filtro aqui, eu vou usar o recurso de inversão da seleção. Selecione para mim tudo que é alternativo, né? O clique tem esses LEDs de verde, branco e cinza, me mostrando o que está contido e o que não está contido, que também me dá diversos insights de negócio. E aí, uma vez que eu selecionei os alternativos, eu tirei aquele primeiro nível de grande concentração de corridas, que eu já sei de cara, eu já é visível para mim que era a região sul e sudeste. Agora eu consigo ver o meu segundo nível de concentração, ó, região nordeste, Mato Grosso, né? Então, se eu quero fazer um segundo, buscar uma campanha somente onde eu tenho um segundo nível de concentração, eu posso pegar essas regiões, ó, isoladamente e entender o comportamento delas, né? Começar a entender qual que é a faixa horária nessas regiões, ó, que eu tenho maior volume de corridas, né? Então, ó, nessa faixa mais esse horário aqui, ó, né? Eu posso fazer todos esses filtros combinados, ir para um detalhamento e fazer as minhas descobertas. Em quais cidades especificamente, ó. E aí eu tenho também o indicador de quais cidades, né? Para quais modalidades. Então, todo tipo de descoberta que eu quiser fazer, com alguns cliques eu chego na informação, eu tenho novas ideias, novos insights e ajudo a crescer o meu negócio, né? Por fim, vou desabilitar aqui a camada de mapa de calor, vou só mostrar uma outra camada, que é uma camada de raio, né? Aqui eu forcei São Paulo como se fosse uma matriz, e aí quantas corridas aconteceram em cada uma das outras cidades. A espessura da barra ou a coloração também é uma customização que pode ser feita para definir, né? Aqui tem uma propriedade do mapa, ó, se eu quiser habilitar uma visão satélite, se eu falar que eu quero ver borda ou não quero, se eu quero ver a rua ou não quero, né? Quando eu faço o drill a rua aparece ou não. Eu tenho uma série de opções aqui visuais também para serem exploradas. Eu vou avançar um pouco aqui nesse painel, né? Vou manter o Brasil selecionado. Essa segunda aba é uma aba mais analítica, né? Então, como eu falei, esse painel foi construído com um pouco mais de tempo. Aquele primeiro a gente fez ali em 2, 3 minutos, só para vocês verem o potencial, né? Depois que carregou os dados, vocês conseguem construir o que for necessário, só precisa ter esses dados para fazer isso, né? Então, por exemplo, eu quero pivotear a categoria, eu quero colocar a modalidade na frente, né? Quero trazer totalmente aberto, ou eu vou abrindo cada um dos níveis aqui. Essa flexibilidade aqui todo usuário tem, né? Seja o desenvolvedor ou só o analista, né? Uma outra opção é fazer uma tabela onde eu vou compor os campos que eu quero, né? Então eu vou escolher qual que são as minhas medidas e as minhas dimensões, né? Por exemplo, eu quero categoria, quero fornecedor e quero comparar as corridas desse ano com do ano passado, né? Então é ad hoc, né, que a gente chama. Isso aqui você vai escolhendo. Aqui eu usei mais uma vez um gráfico extensivo, mas é possível fazer isso também com um gráfico nativo, né? Ou quero fazer uma tabela comparativa, né? Mais usada até pelo segmento financeiro, comparar período um contra o outro, né? Como a gente está falando aqui de carro, eu posso usar o símbolozinho do carro, né? Já que é de aplicativo de mobilidade urbana, cresceu, aumentou, coloriu. É um indicador que você tem um nível analítico, mas bater o olho e entender o que está acontecendo com o seu dado, né? Uma outra situação aqui embaixo, a gente chama isso de estado alternativo no clique, né? Quero comparar coisas iguais, né? Informações similares, só que com filtros diferentes, olhando o mesmo painel. Então, vou comparar, por exemplo, meus dois principais fornecedores, a 99 com o Uber, né? Então, tudo que está do lado esquerdo ou na cor azul, nesse caso aqui, é 99. E o que está do lado direito ou na cor vermelha seria o Uber, né? Então, quantos tem de corrida um versus o outro, né? O Uber tem mais.
como que ele está performando ao longo do tempo, como que ele está performando em faixa horária, né? Eu quero fazer esse filtro em uma cidade específica, né? Vamos falar que a gente quer explorar um pouco mais Belém, então vamos selecionar Belém dos dois lados, ó, e aí a gente tem o resultado específico dessa cidade comparando os dois fornecedores. E assim por diante, né? Não tenho limitação do que eu posso buscar, entender, interpretar com os meus dados. Né? Mais uma vez eu vou voltar aos filtros aqui para manter só o nível Brasil e vou avançar para uma próxima pasta. Né? Então, esse painel é muito rico, tem bastante informação. Agora aqui a gente já está falando de mídia social, né? Voltado ou para o mundo de analytics, né? Que é o foco da nossa empresa, ou para o mundo de mobilidade, que é os dados dessa demonstração que a gente está carregando aqui, ou para coisas que estão acontecendo no momento, né? Então, por exemplo, tem algumas hashtags aqui que eu carreguei do Twitter que estão sendo mais faladas, né? Aqui eu tenho o Google Analytics, aqui eu tenho o Facebook, né? Então eu enriqueço muito o poder de análise dos meus dados, buscando informações aí externas, né? Como, por exemplo, nesse cenário aqui, trabalhando junto com mídia social, né? Poderia também na parte de mapas, buscar informações meteorológicas para ver se eu tenho mais corrida quando o tempo está melhor. Então tudo isso enriquece muito a minha base, potencializa muito o meu poder de decisão. Mais uma vez avançando, a gente vai falar aqui um pouco de analítica avançada. Né? Eu tenho duas situações nessa tela. Na parte de cima, a gente fala muito sobre simulação de cenário. Né? A gente chama isso aqui de what if. É um termo comum no mercado. Então eu tenho o que realmente aconteceu com os meus dados, né? Que realmente do ponto de vista do que está no banco de dados, né? Porque o dado ele é fictício. Então o que está no meu banco de dados em valor de corrida, em ticket médio e em quantidade de corrida. Se eu conseguir aumentar essa minha quantidade em 10%, né? Ou agora, com o impacto da pandemia, essa quantidade deve cair em torno de 15%, como que fica a realidade dos meus dados? Ele vai me dar, vai aplicar uma regrinha de 3 aqui, né, baseado em variável, e vai me dar um indicador a partir dos filtros que estão na tela. Né? Nesse meu cenário aqui, por enquanto, só filtrei Brasil. Então vou ter que aumentar o valor da minha corrida para poder garantir os meus custos, né? E meu ticket médio tende também a aumentar um pouco. Então eu consigo ver como é que vai ficar o meu cenário a partir de uma simulação. Aqui eu usei deslizadores, mas podia ser um campo que eu imputo essa informação. Né? Lembrando que ele não salva, né? O clique é 100% analítico, né? Ele nem deve salvar, né? Nem deve ser usado para isso. Né? É um software para data discovery, tomada de decisão, né? Seja gerencial, seja operacional. E aqui eu posso fazer todas essas simulações de cenário. Já aqui na parte de baixo, ó, a Click desenvolveu um integrador, né, que conversa com bibliotecas da ferramenta R. Né? A ferramenta R é uma ferramenta de desenvolvimento que tem bibliotecas de machine learning aí, contribuída por milhares de desenvolvedores no mundo inteiro, né? Uma das mais usadas. Né? Assim como o Python também é possível usar script feito em Python, e funciona de uma maneira bem bacana se comparado com outras ferramentas de visualização. Né? Nesse caso aqui, a gente está vendo um forecast das quantidade de corrida, do valor de corrida, um caminhos, né, que é uma clusterização, um agrupamento, ele classifica, no caso aqui eu fiz por colaborador, ele classifica de acordo com o que eu escolhi 6 segmentos, quais são os meus motoristas que têm mais corrida ou em quantidade ou em valor, ele clusteriza isso para mim. Né? E uma regressão linear múltipla, eu tenho duas medidas aqui, valor e quantidade, ele está combinando, e ele corta o eixo no centroide para ver como é que está esse meu crescimento, eu consigo perceber onde é que está a minha curva evolutiva. Né? Então, o que é legal aqui, como eu estava falando, né? Se eu aplicar um novo filtro, por exemplo, eu quero saber mais da modalidade que é do tipo táxi. Ele trouxe dois filtros aqui, que eu digitei só táxi. Ele pegou esse novo filtro que eu fiz aqui da modalidade, eu filtrei 2 de 23 possíveis. Ele enviou isso até o R, né? Tá aberto aqui ó, o meu comunicador, né, com o R para quem é mais técnico, tal, não vamos perder muito tempo nisso, mas ele enviou isso para o R e me devolveu a projeção. Né? Então isso é um poder analítico muito grande. O que acontece aqui? Ó? Até o dia 31/8/5 de 2018, que é onde eu tenho essa base de dados salva, ele identificou 10 corridas e ele está projetando que 6 dias para frente eu vou ter 202 corridas no cenário mais provável, né? 681
no melhor cenário, e o algoritmo ele projeta aqui negativo também, né? Mas nesse caso de corrida não vai ter, ou é zero, ou é o melhor, o mais provável, ou o melhor cenário. A mesma coisa com valores, né? Ó, quanto que eu vou ter em 6 dias, quanto que eu vou ter em 10 dias, né? Olha como já mudou a situação da minha regressão linear para táxi, né? Um crescimento muito maior. A clusterização dos meus motoristas, né? Eu já consigo tratar eles de uma maneira diferente, porque eu já consigo entender quem que faz mais corrida ou quem que faz as corridas mais caras, né? Posso fazer novos filtros, trabalhar com faixa horária, com segmentação, então eu dou um poderio de entendimento e de tomada de decisão muito maior aqui, baseado nesse tipo de descoberta, legal? Então, eu tenho aqui mais uma série de coisas que podem ser exploradas, né? Tenho visualizações aí que são mais arrojadas, que a gente pode trabalhar, né? Mapa de calor, Sankey, né? Mostra a correlação entre múltiplas dimensões, gráficos de palavra, de funil, radar, né? Rede de relacionamento, tem alguma aqui que até nem carregou aqui, que talvez eu não tenha atualizado. Enfim, a gente tem aí uma série de opções que a gente pode explorar com esses painéis, né? Então eu vou voltar aqui para o dashboard. Espero que vocês tenham entendido. Tem mais uma série de recursos dentro do ClickSense, né? Não dá para explorar todos num único vídeo. Assistam os nossos outros vídeos aí, são muitos no canal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.